Por que os pinguins não congelam? Curiosidades sobre sua vida no gelo. Os pinguins são, sem dúvida, alguns dos animais mais fascinantes do mundo. Adaptados para sobreviver em um dos ambientes mais extremos do planeta, eles desafiam temperaturas que podem chegar a menos 60 graus Celsius e ventos congelantes que passariam despercebidos apenas para as criaturas mais resistentes. Mas como eles conseguem enfrentar essas condições tão adversas sem congelar? Vamos explorar o incrível conjunto de adaptações que tornam isso possível. Penas impermeáveis e super densas. Uma das principais razões pelas quais os pinguins não congelam é o design incrível de suas penas. Ao contrário de muitas aves, os pinguins têm penas extremamente densas e sobrepostas, criando uma camada que impede a entrada de vento e água fria. Além disso, essas penas possuem uma cobertura oleosa especial, que os pinguins espalham ao se limparem. Esse óleo cria uma barreira impermeável que mantém sua pele seca, essencial para conservar o calor em um ambiente tão frio. Para você ter uma ideia, um pinguim pode ter mais de 70 penas por centímetro quadrado. Isso é muito mais do que a maioria das aves, tornando sua plumagem uma das mais eficientes da natureza. Camada de gordura subcutânea. Outro fator essencial para a sobrevivência dos pinguins no gelo é a camada de gordura sob a pele. Essa gordura funciona como um isolamento térmico, protegendo os órgãos internos do frio extremo. É como se eles usassem um casaco interno constantemente, permitindo que mantenham sua temperatura corporal mesmo em condições de congelamento. Durante os meses de inverno, os pinguins se alimentam intensamente para acumular gordura, garantindo que tenham energia suficiente para suportar períodos de jejum e temperaturas extremas. Essa reserva energética é crucial para a sua sobrevivência, especialmente durante a reprodução e o cuidado com os filhotes. Comportamento social, o poder do grupo. Uma das imagens mais icônicas dos pinguins é a formação de grandes grupos durante o inverno. Essa estratégia não é apenas para a convivência, é uma questão de sobrevivência. Quando as temperaturas caem, os pinguins se reúnem em colônias densas, criando um bloco de calor que protege todos do frio. Além disso, eles adotam uma rotação organizada dos pinguins que estão na borda, enfrentando diretamente o vento e o gelo, eventualmente se deslocam para o centro do grupo, enquanto os que estavam mais aquecidos assumem a posição externa. Esse comportamento coletivo é um exemplo incrível de como a união pode ser vital para enfrentar adversidades. Patas e circulação sanguínea. As patas dos pinguins também são um exemplo impressionante de adaptação. Apesar de estarem constantemente em contato com o gelo, elas não congelam. Isso ocorre graças a um sistema de circulação sanguínea chamado intercâmbio de calor. O sangue quente que desce do corpo aquece o sangue frio que retorna das patas, mantendo uma temperatura equilibrada. Além disso, os pinguins conseguem reduzir a quantidade de calor que perdem pelas patas ao controlar o fluxo de sangue nessa região. Essa adaptação permite que seus pés fiquem mais frios do que o resto do corpo sem prejudicar sua mobilidade. Os super-heróis do gelo. Os pinguins são verdadeiros sobreviventes, equipados com um arsenal de adaptações físicas e comportamentais que os tornam mestres da vida no gelo. Desde suas penas impermeáveis até o comportamento social em grupo, cada detalhe de sua existência é voltado para superar os desafios do ambiente gelado. Essa capacidade única de enfrentar o frio extremo sem congelar não é apenas uma curiosidade, mas também uma inspiração sobre como a natureza desenvolve soluções incríveis para a sobrevivência. Então, da próxima vez que você olhar para um pinguim, lembre-se de que está diante de um dos maiores exemplos de resiliência e adaptação da vida selvagem. O segredo da camada de pena e gordura dos pinguins. Uma das maiores curiosidades sobre os pinguins é a forma como eles conseguem sobreviver em um ambiente tão inóspito quanto o gelo da Antártica. Com temperaturas que podem despencar para menos 60 graus Celsius e ventos cortantes que poderiam congelar praticamente qualquer ser vivo, essas aves incríveis desenvolveram um sistema de proteção altamente eficiente. A combinação de suas penas densas e uma camada de gordura subcutânea é um dos maiores segredos de sua sobrevivência. A ciência por trás das penas dos pinguins. As penas dos pinguins não são como as das aves comuns. Elas possuem uma densidade extremamente alta, com cerca de 70 penas por centímetro quadrado.
Essa densidade cria uma barreira física contra o vento e o frio, impedindo que o ar gelado alcance a pele. Além disso, essas penas são sobrepostas, funcionando como uma verdadeira armadura natural contra o clima extremo. Mas o segredo não para por aí. As penas dos pinguins são recobertas por uma substância oleosa que eles mesmos produzem e distribuem ao se limparem. Essa oleosidade torna as penas impermeáveis à água, evitando que a umidade penetre em sua plumagem. Isso é crucial, especialmente porque um pinguim que ficasse molhado em um ambiente tão frio poderia congelar rapidamente. A camada de gordura subcutânea. Sob essa camada de penas, os pinguins possuem outra linha de defesa, uma camada espessa de gordura subcutânea. Essa gordura age como um isolante térmico, retendo o calor gerado pelo corpo e impedindo que ele escape para o ambiente gelado. Além de ser um excelente isolante, a gordura subcutânea é uma importante fonte de energia. Durante os períodos de jejum, como na temporada de reprodução, os pinguins utilizam essa gordura como combustível para manter suas funções vitais. Isso é especialmente importante para espécies como o pinguim imperador, que pode passar semanas cuidando de seus ovos sem se alimentar. Como essas características trabalham juntas? A interação entre as penas e a camada de gordura é o que faz desse sistema tão eficiente. Enquanto as penas criam uma barreira externa contra o frio e a água, a gordura trabalha internamente para conservar o calor corporal. Esse sistema integrado permite que os pinguins mantenham uma temperatura corporal estável, mesmo nos ambientes mais extremos. Além disso, os pinguins têm a capacidade de ajustar a quantidade de calor que liberam. Durante atividades intensas, como nadar, eles podem abrir ligeiramente suas penas para liberar o calor em excesso. Já em repouso, as penas ficam completamente fechadas, maximizando o isolamento. Comparação com outros animais do gelo. Embora outros animais do gelo, como focas e baleias, também dependam da gordura para isolamento térmico, os pinguins se destacam por sua combinação única de penas densas e oleosas com essa camada de gordura. Essa característica os torna especialmente adaptados para enfrentar não apenas o frio intenso do ar, mas também a água gelada em que passam grande parte do tempo. Uma solução inspiradora da natureza. O segredo das penas e da gordura dos pinguins não é apenas uma curiosidade fascinante, é também um exemplo de como a natureza pode criar soluções incrivelmente eficientes para enfrentar condições extremas. O estudo dessas adaptações tem inspirado cientistas a desenvolver tecnologias de isolamento térmico para roupas, abrigos e até veículos projetados para climas extremos. Ao entender como os pinguins utilizam essas adaptações, podemos não apenas admirar sua resiliência, mas também aprender lições valiosas sobre como enfrentar desafios aparentemente impossíveis. Afinal, esses mestres do gelo são um lembrete de que a vida sempre encontra uma forma de prosperar, mesmo nas condições mais adversas. Curiosidades surpreendentes sobre os pinguins. Os pinguins são criaturas fascinantes que nunca deixam de surpreender. Além de suas incríveis adaptações para sobreviver no gelo, há uma série de curiosidades sobre sua vida que mostram como esses animais são únicos e complexos. Vamos explorar alguns fatos surpreendentes sobre os pinguins que talvez você ainda não conheça. 1. Eles têm um olfato apurado. Embora muitas aves não dependam do olfato, os pinguins possuem um senso olfativo altamente desenvolvido. Isso os ajuda a localizar colônias, parceiros e até mesmo seu ninho em meio a milhares de outros. Imagine só o desafio de encontrar sua casa no meio de um vasto aglomerado de gelo e neve. 2. São verdadeiros atletas aquáticos. Os pinguins podem parecer desajeitados ao caminhar na terra, mas na água eles são verdadeiros campeões. Algumas espécies, como o pinguim gentou, podem atingir velocidades de até 36 km por hora enquanto nadam. Eles também podem mergulhar a grandes profundidades, com o pinguim imperador chegando a mais de 500 metros, ficando submerso por cerca de 20 minutos. 3. Comunicam-se com um dialeto único. Cada colônia de pinguins possui um sistema único de vocalizações, quase como um dialeto. Isso permite que eles reconheçam seus parceiros e filhotes em meio à multidão. É como se cada pinguim tivesse sua própria assinatura sonora. 4. Os machos cuidam dos ovos. Em algumas espécies, como o pinguim imperador,
são os machos que assumem a responsabilidade de cuidar dos ovos enquanto as fêmeas saem para buscar alimento. Durante esse período, que pode durar semanas, os machos jejuam e dependem de suas reservas de gordura para sobreviver, enquanto protegem os ovos do frio extremo. 5. Nem todos vivem no gelo. Embora associemos os pinguins ao gelo da Antártica, nem todas as espécies vivem em regiões geladas. Algumas, como o pinguim de Galápagos, habitam ilhas tropicais próximas ao Equador. Isso mostra a incrível capacidade de adaptação desses animais a diferentes climas e ambientes. 6. Eles podem ser muito românticos. Os pinguins são conhecidos por seus rituais de acasalamento fascinantes. Em algumas espécies, o macho presenteia a fêmea com uma pedra para conquistar seu coração. Se a fêmea aceitar, eles formam um par que pode durar para a vida toda, demonstrando um dos laços mais duradouros do reino animal. Essas curiosidades reforçam o quão extraordinários são os pinguins. De suas habilidades atléticas ao comportamento social único, esses animais nos mostram como a natureza é cheia de surpresas. Conhecer mais sobre os pinguins nos permite admirar ainda mais sua capacidade de adaptação e nos inspira a proteger essas incríveis criaturas e seus habitats. Afinal, cada detalhe sobre eles é um testemunho da beleza e da complexidade do mundo natural.